Quero te convidar a lembrar. Lembrar não, na verdade imaginar, né? Você no ventre da sua mãe. Ali quando você começou a ser gerado. Até hoje não se sabe explicar, não se sabe entender exatamente como que acontece. Como que em alguns meses um ser humano é gerado. E sabe, ali nos primeiros meses a gente começar a ter forma. Começar a nascer um cabelo, os olhos, começar a gerar forma no nosso nariz, na nossa boca. E a Bíblia fala lá em Salmo 139 que é o Senhor quem fez isso tudo. Ela fala que o Senhor nos gerou ali. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque o Senhor me fez de um modo especial e admirável. E as tuas obras, elas são maravilhosas demais. Eu falo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, Pai. Quando em secreto o Senhor estava me formando e me entretecendo como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existirem. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. É engraçado que a palavra de Deus fala aqui em Salmo 139, né, que Deus, Ele nos criou. Ele nos criou. Tem gente que acha que é um fruto do acaso, da evolução, de sei lá de quê. Mas eu fico com a palavra que fala que Ele me criou e Ele fez cada detalhe da minha vida e da sua vida quando a gente estava lá no ventre da nossa mãe. E é engraçado que antes mesmo disso, né, a palavra de Deus fala em Jeremias, que antes disso eu já te conhecia. Desde antes da fundação do mundo eu já sabia quem você seria, o que você faria, porque todos os seus dias já estavam escritos no livro de Deus. E ninguém vem ao mundo por acaso, sabe? Tem gente que se acha indesejado, sabe? Fala, não, eu fui um filho não programado. Mesmo que sua mãe não tenha te programado, o seu Pai Eterno te programou para alguma coisa. E eu quero falar sobre essa uma coisa pela qual Ele te programou, Ele te fez nascer, Ele te gerou pacientemente ali. Hoje em dia, tem muitas pessoas que têm feito essa pergunta, qual a razão do meu viver, sabe? Para que é... São 3 perguntas, na verdade, né? Da onde a gente veio, para que a gente vive e para onde a gente vai. E a gente veio de Deus, a gente vai para Deus e a gente está aqui para quê? A palavra de Deus fala lá em Colossenses que nós fomos criados para Ele. A gente foi criado para Ele. Você não foi criado para você mesmo, para você viver uma vida, tá beleza, viver, sei lá, 70, 80 anos. E morrer e fica por isso mesmo. Não, sua vida tem sentido. A sua vida tem um sentido, ela tem um propósito, tem um objetivo. Não sei se você já parou para pensar nisso, sabe? Eu já me questionei algumas vezes, qual que é o sentido da minha vida? Será que é ser santo? Será que o sentido da minha vida é ser santo, sabe? Mais do que todos e conseguir, sabe, me afastar do pecado? Será que o sentido da minha vida é louvar? Não, eu estou aqui para louvar. Eu vivo só para louvar. E eu fico me perguntando isso, e a palavra de Deus fala aqui, em Isaías 43, 6 e 7. Para que você foi feito, meu irmão? Ele fala assim, direi ao norte, entregues, e ao sul não os retenha, de longe, tragam os meus filhos e dos confins da terra, as minhas filhas, e todo o que é chamado pelo meu nome, a quem eu criei para a minha glória. Deus te criou para a glória dele, irmão. A palavra de Deus fala que Ele nos criou para a glória dele. Para que Ele criou para a glória dele? O que eu tenho a ver com a glória dele? Será que eu vou aumentar a glória de Deus? Não. Você não consegue aumentar a glória de Deus. Eu não consigo aumentar, porque é muita glória, é infinita, é inacessível, como dizem, né? Então não tem como você aumentar. Você foi criado para admirar a glória de Deus
e para ser usado para revelar a glória de Deus para esse mundo. E você e eu fomos criados para isso, sabe? Imagina um Deus tão maravilhoso que faz um universo tão misterioso, com tanta estrela, tantos milhões de coisas. Não sei se vocês já viram aquelas pregações lá do Passion falando sobre o universo. Cara, o universo é grande demais. As galáxias, a gente é um nada dentro de um planeta que é um nada, numa galáxia que é um nada dentro do universo. E agora você imagina que Deus fez tudo isso para quê? Para ninguém ver? Não, eu quero admirar isso. Ele fez isso para que nós admiremos a glória dele e para que a gente possa irradiar essa glória. Nesses dias eu estava ouvindo uma pregação de um cara que estava falando sobre isso, né? A gente foi criado, voltando lá no Éden, né? Deus criou Adão e Eva tal, e ele criou do barro. Pô, mas por que do barro, né? Tanta coisa boa para me criar, né? Pô, podia ter criado de ouro, né? Vamos criar o homem, a nossa imagem e semelhança a partir do ouro. Ou então nós vamos fazê-lo a partir do diamante, né? Porque diamante é maravilhoso, é uma coisa linda. Não, meus amados anjos, sei lá, se o anjo deu uma sugestão para ele. Ele falou, não, eu quero fazer do barro. Porque ele fez a gente do barro, irmãos, porque o barro, ele é moldável. E ele fez a gente como um vaso. E um vaso, ele sempre é feito para ter alguma coisa dentro. Você não é um objeto fechado, você é um vaso. Por isso que a Bíblia fala tantas vezes, vaso, Deus fez vaso, vaso de honra, vaso de desonra, vaso de não sei o que lá. Eu sou o oleiro, lá em Jeremias 18, né? Ele fala, desce até a casa do oleiro, vai lá que eu vou te mostrar. Aí ele vê o oleiro, tá fazendo, aí o vaso se quebra, e o oleiro vai lá e faz de novo. E Deus fala, você acha que se aquele oleiro pode fazer isso, eu também não posso fazer? Eu sou o oleiro, você é o vaso, você é de barro porque eu quero te moldar, e porque eu quero te encher com alguma coisa. E você já sabe que coisa é essa. Você tem que ser cheio da glória de Deus, irmão. Você é cheio da glória de Deus. Você não nasceu sem sentido, você não nasceu com uma vida sem propósito nenhum. Não, eu vou viver, vou trabalhar, vou ser um bom advogado, um bom contador, sei lá, e tal. Não. Você é um vaso feito para ser cheio da glória de Deus. Como diz lá em Coríntios, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. A gente foi feito para ter alguma coisa dentro de nós. E por isso que quem não tem Deus não se sente satisfeito, porque está vazio. E eu não estou falando que só crente está certo, não. Eu estou falando que é Deus que tem que encher a sua vida, não a religião. Tem gente que fala, os crentes, acho que só quem está lá na igreja de crente é que é satisfeito. Eu estou vivendo a vida muito bem. Não, tem gente dentro da igreja que também não está bem porque não está cheio. E a gente nasceu para ser cheio, a gente nasceu para a glória do Senhor. Lá o pastor tem lido na verdade eu li de antemão, né, a apostila que a gente vai ter lá no nosso acampamento. E o versículo tema, né, é 1 Coríntios 10, 31. Que fala, né, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que é ser cheio da glória de Deus? É ser cheio de Deus. A glória de Deus não é uma coisa assim, sabe? Deus está ali, a glória dele está aqui. Ele fala, vem cá, a glória, vem agora. Não, ele é a glória é ele, e ele é glorioso e pronto. E ele estando dentro de você, a glória dele vai irradiar. Isso é ser cheio da glória, é ser cheio de Deus. Exalar Deus, sabe? Fazer as coisas cheias de Deus, na direção de Deus, para a glória de Deus. Sabe, quando a gente estava lá no Éden, ele fez tal e pegou o barro. E qual que é a grande diferença dos animais e de nós? Além da razão, é claro. Ele soprou o Espírito Santo. Ele soprou o Espírito dele dentro de nós. E essa é a diferença. Só que veio o pecado e estragou tudo. A gente perdeu aquilo. Sabe como diz lá em Romanos 3, 23, né? Todos pecaram. E o que ele fala depois? E destituídos estão da glória de Deus. Porque você é feito para ter a glória. E o pecado nos tirou a glória. A presença de Deus. Deus, o próprio Deus. Acabamos nos afastando por causa do pecado. Tem um versículo aqui em Romanos. Eu vou fazer algumas leituras aqui, mas não precisam se preocupar que eu... Vamos ver se eu acho que... Aqui.
Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio daquilo que Ele criou, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não deram glória, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos se tornaram fúteis, e o seu coração insensato acabou se obscurecendo. E dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem. A gente trocou, irmãos, a glória de Deus por outras coisas fúteis, banais, inúteis. Aquilo que a gente, não, eu quero isso. Não, eu não vou orar hoje porque eu quero ver filme. Amém. Ver filme é ótimo, eu amo ver filme. Só que às vezes a gente faz umas trocas muito fúteis, sabe, de coisas para a glória de Deus por coisas que não geram glória de Deus. Só que a gente precisa da glória. Por quê? Porque a gente foi feito para isso. A gente foi feito para ter a glória de Deus. Sabe, às vezes a gente fica numa luta tão grande contra o pecado, mas eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo. Eu não quero, quando eu vou ver eu já caí, quando eu fui ver eu já falei, já pensei, já discuti, já xinguei, já maltratei, sabe? É uma luta contra o pecado constante. Irmão, vou te falar, a gente luta contra o pecado porque a glória de Deus ainda não está forte dentro de nós. Porque quando a glória está dentro de nós, o pecado perde a graça, irmãos. E isso eu sei, porque eu já vivi isso. E eu creio que a maioria de vocês já viveram aquele momento, aquela experiência com Deus tão forte, que simplesmente o pecado, parece que você não tem mais que lutar contra o pecado, perde a graça. O Weber estava falando aqui sobre o acampamento, né? Às vezes a gente sai do acampamento, nossa, que glória, nossa, está demais. Eu não quero saber de mais nada. Tem gente que chegava do acampamento, jogava fora 1 milhão de CD, e disco, e isso e aquilo, e pedia perdão, e se consertava com as pessoas. Por quê? Porque a glória de Deus provoca isso na nossa vida, irmão. Por que Moisés estava sempre cheio da glória? Porque ele descia do monte. Quando ele descia, você lembra quando o povo fez o bezerro de ouro? Moisés estava lá e estava na unção lá 40 dias, e Deus vindo, e a glória se manifestando, e aquilo era glória mesmo, irmão. Ele experimentou coisas, sabe, maravilhosas. E quando ele desceu, ele odiou tanto o pecado, mas ele ficou com tanta raiva, mano. Porque quem está cheio da glória odeia o pecado. Não se vende por um prato de lentilha, que nem Esaú fez. Ai, esse pecado está difícil, mas eu vou cair. Não. Você simplesmente fala, cara, eu odeio você, pecado. Eu não quero saber de você, porque a glória é incomparável. A glória, ela faz com que o mundo perca a graça, com que o pecado perca a graça. Só que a gente está se matando contra o pecado, porque a gente não está entendendo que a gente tem que estar cheio da glória para não ter que se matar contra o pecado. Claro que sempre vai ter que haver um esforço. Paulo, até o fim da vida, fala que ele se esmurrava o próprio corpo para não pecar. Mas quando você está cheio da glória, a coisa perde a graça. E muitos de vocês sabem disso por experiência própria. O povo viu o mar se abrir. Pô, imagina ver o mar se abrir agora. Eu ficaria 1 ano sem querer pecar. Eu vi o mar abrir, eu não quero nem saber. Só que o tempo foi passando, eles foram se esquecendo, e chegou um tempo que, vamos fazer um bezerro, porque Moisés não está aí, o pecado está aqui, então vamos fazer um bezerro, porque a gente precisa de alguma coisa. Por que eles pecaram? Porque eles foram se esquecendo o que é a glória de Deus. Irmãos, crente não pode se esquecer o que é a glória. Ele tem que viver a glória, ele tem que ser cheio da glória. Sabe, tem 2 tipos de crente, irmão. Tem o tipo de crente que depende de moveres. Sabe, nossa, o Judson foi na igreja, meu Deus, que maravilha, foi glória pura. Passa 2 semanas, já está zoado de novo. E tem crente que é cheio da glória o tempo todo, irmãos. E o pior é que tem, eu não sou um desses, mas eu quero desesperadamente ser. Eu não sou. Eu estou falando isso porque tudo isso aqui é para mim, Deus falou para mim. Eu quero ser cheio da glória de Deus, mas muitas vezes eu não consigo, sabe? Mas a gente tem que parar com esse negócio de
O acampa está chegando. Pô, a gente é fanático por acampamento, mas a glória de Deus pode ser hoje. Sabe, como o Weber estava falando aqui mesmo. A glória de Deus pode ser hoje, só que às vezes a gente fica dependendo de coisas, sabe? Nossa, eu sinto que um novo mover está por vir. Tá nada, irmão. Tá para vir se você gerar esse novo tempo. Se você fizer alguma coisa. Tem gente que, não, tempos melhores estão por vir. Amém, eu quero que isso venha. Só que eu sei que com o Espírito Santo eu posso fazer qualquer coisa. E se eu quiser que um novo tempo seja gerado, eu vou gerar. Porque Ele quer. Ele quer mexer com a glória dele. E se Ele quer mexer com a glória dele e eu também quero, o que vai nos impedir? Sabe? Tempos melhores estão por vir, amém. Mas vamos gerar, sabe? Não seja um dependente de moveres. Seja um gerador de moveres, se é que eu posso dizer isso. Mas como eu estou falando, irmão, não é você que vai gerar, é Deus e você. Com Deus você pode fazer qualquer coisa, cara. Com Deus você pode sair voando aqui agora e sair, atravessar aquela vida lá e sair voando. Ele fez isso com o Felipe, ele trasladou o Felipe, ele estava num lugar e foi parar no outro, Deus faz o que quiser. A Bíblia fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa, imagina, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20, se não me engano. Deus pode fazer coisas infinitamente maiores do que você imagina, segundo o poder dele que opera dentro de você. Parece uma coisa de louco, né? Custa para eu crer nisso, né, pai? Não é possível. Porque as coisas que eu penso já são muito loucas. Eu lembro que quando eu era criança, eu sonhava que não, um dia eu quero estar pregando, eu quero que comece a relampejar e comece a dar vários trovões, e de repente eu saia voando até lá em cima. Na verdade eu nem era tão criança assim, né? Mas eu pensava, e aí vem Deus e fala, meu filho, o que você imagina é grande? O que eu tenho para você é maior do que você imagina. Pô, é Ele que falou isso, não sou eu que falei. Sabe, então Deus tem coisas maravilhosas pra gente. Só que para isso a gente tem que estar cheio da glória de Deus. Só que aí eu descobri uma coisa, irmãos. Eu estava numa reunião, eu, o Fábio e o Wellington. E a gente estava conversando e orando. E a gente estava clamando, Deus, eu quero a sua glória, Pai, eu quero a sua glória, eu quero ser cheio. Esse foi um dos raros momentos que a gente faz isso, tá, irmãos? Infelizmente, mas a gente vai melhorar. A gente estava orando e buscando e clamando, glória, glória, eu quero tua glória. E o Espírito Santo falou muito claro no meu ouvido, sabe? Ele falou, o Espírito Santo só preenche lugares onde só há espaço para a glória dele. E isso, irmão, é o cerne da minha pregação aqui, da palavra que Deus me colocou. O Espírito Santo só preenche lugares onde só há espaço para a glória dele. E aí você pensa, né? Para que eu quero ser cheio? Para que eu quero ser o cara usado por Deus e fazer maravilhas e milagres? Para que eu quero fazer? Tem que ser para a glória dele, sabe, irmãos? A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 10:31, fazei tudo para a glória de Deus. E essa semana Deus me falou muito sobre esse versículo. E eu estava reparando nele. E o Espírito Santo me colocou, sei lá, ele fez com que eu desse mais importância para esse versículo que todo mundo já conhece. A gente já há anos ouve esse versículo. Só que você já parou para ler ele direitinho? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, isso aí é um princípio divino na nossa vida. Você e eu temos que fazer tudo para a glória de Deus. Só que aí tem uma coisa, irmãos. Você não vai fazer uma coisa que gere glória para Ele. Você vai fazer uma coisa para gerar glória para Ele. Deus não está preocupado se o que você vai falar, ou fazer, ou escrever, vai consequentemente glorificar Ele. Não. Ele está preocupado se o que você vai falar, fazer e pensar é para a glória dele. E aqui muda muita coisa. Muda muito. Porque uma consequência, pai, me dá um carro, porque eu estou precisando de um carro, e aí o Senhor vai ser glorificado. Não. Ele quer que o seu carro seja para a glória dele, e não uma consequência. Não sei se você está conseguindo me entender.
Mas esse tem que ser o objetivo de tudo que você faz. Sabe, pai, eu preciso passar na faculdade. É para minha glória? Pai, é porque eu preciso estudar. Porque o senhor sabe que a gente tem que fazer faculdade. Mas estando lá, eu tento te glorificar. Não, filho. Tudo o que você faz é para a minha glória. E não deve sobrar alguma glória para ele. Isso, meus irmãos, eu não sei se eu estou sendo claro assim, mas para mim caiu a ficha. E mudou muita coisa. Sabe, tudo o que a gente faz tem que ser para isso. Por quê? Porque se não é para a glória de Deus, se você é um cara, uma mulher que não sabe dar glória, ele não vai derramar a glória dele. Porque ele só derrama a glória dele para que você exale a glória para ele. Para que as pessoas vejam a ele. Quanto mais você é cheio, mais as pessoas vão ver a ele. Uma senhora de não sei quantos anos falou uma frase super simples. O transbordar esconde o vaso. Eu fiquei pensando nessa frase. Pega um vaso. Aí, sei lá, joga Coca-Cola, sei lá, qualquer coisa lá dentro. Conforme você vai jogando, quando ele vai se transbordando e vai caindo, você não vê mais o vaso, você só vê aquele líquido. E esse é o princípio, irmãos. Para que você quer ser cheio da glória? Para a glória dele. Para que ele seja glorificado. Quanto mais profundo você se afundar num mar, mais difícil vai ser te ver. A gente vai ver o mar. Quanto mais profundo você se aprofundar no rio de Deus, mais a gente vai ver o rio de Deus. Então lembre-se disso, irmãos. O Espírito Santo só preenche lugares onde só há espaço para a glória dele. É como ele diz lá em Isaías, a minha glória eu não vou dar para ninguém. Por quê? Por que não? Por que não? Por que não? A gente não sabe lidar com a glória. A glória é uma das coisas que mais derruba ministro, pastor, e crente, e qualquer tipo de gente. A gente não sabe lidar com a glória. A gente inverte as coisas. Mas a gente precisa disso, irmão. A gente precisa ser cheio da glória de Deus. Para que o mundo veja. É como eu estava falando lá, o pecado veio e tal, e zoou tudo. E aí Jesus veio e nos deu novamente a possibilidade de sermos religados a Deus, a glória de Deus, porque a gente estava destituído da glória de Deus, como está lá em Romanos. E Jesus veio para nos religar. E para que ele veio para nos religar? Porque ele quer nos usar como canais, como a Bíblia fala, a gente é cooperador da obra de Deus. Ele quer nos usar como canais para alcançar as outras pessoas. Lá em Romanos 8, acho, ou 7, fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Por que ela geme? Porque ela não tem glória. E ela geme para aqueles que já alcançaram a glória, como que querendo dizer, eu estou seco aqui. Eu não consigo ver Deus, eu não entendo nada, eu sou morto. Né? A palavra de Deus fala que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. E a nossa função é fazer o quê? Fazer com que eles vejam. Se você for ver lá, Êxodo 24, 7, ou 23, 7, ele fala, Deus estava lá, Moisés estava na glória, estava tremendo, unção pura. E aí, de repente, Deus fala, Moisés, você já está cheio, não está? Acho que é 23, 7 ou 24, 7, Êxodo. Você está na bênção, não está? Você já está cheio, não está? Tô. Mas lá embaixo o povo está zoado. O povo está adorando bezerro, o povo está na idolatria. Desce. Ah não, Deus, mas por que eu vou descer? Eu estou aqui numa boa. Acho que é o 23, 7 então. Ah, Deus, eu estou aqui numa boa, estou sossegado, para que eu tenho que descer? Porque, filho, quem vem na minha presença... espera só um pouquinho, irmão, deixa eu achar. Enfim, é um versículo aqui que fala que Deus manda ele descer. Tá por aí, se alguém achar. É no começo do 24 ou 23. Ele fala, por que, Deus, que eu tenho que descer? Está tão bom aqui na tua glória. Porque você foi cheio da minha glória para você mostrar para o povo a minha glória. Para que eles parem com seus pecados. Para que eles se afastem disso e para que eles me vejam. Por isso que quando Moisés chegou lá embaixo, a face dele estava resplandecendo. Isso é algo que é real, irmão. A glória de Deus é algo que pode ser visível. Quando você está cheio, as pessoas vão ver que você está cheio. Sabe? E a gente vê casos, sabe, de pessoas que foram tremendamente usadas. Sabe? Eu conheço pessoas que eu simplesmente de chegar perto eu já comecei a chorar e falei, cara, o que está acontecendo?
E eu sabia que era o Espírito Santo que estava naquela pessoa de uma forma tão forte. Sabe, há um tempo eu estava lendo um livro que fala sobre um cara que eu não lembro o nome dele. Mas ele era um cara que ele orava tanto, buscava tanto. Mas era um cara que era tão cheio de Deus, tão cheio da glória, que fala que quando ele estava indo para uma cidade. E quando ele estava mais ou menos 50 ou 60 quilômetros daquela cidade, o pessoal da cidade já começou a se quebrantar e chorar e não sabia por quê. E aí alguma pessoa revelou para o povo da cidade, é porque o meu servo está chegando. Cara, imagina você chegando, você está lá em Osasco, sei lá, está lá em Cabreúva, e o pessoal daqui de São Paulo já começa a arrepiar. Fala, o que é isso que está acontecendo? É o meu servo que está chegando, ele está logo ali, a 100 quilômetros. Cara, isso é verdadeiro, isso é real. Sabe, você vai ver a Bíblia, tem vários exemplos. O pano de Paulo, ele era tão cheio da unção que até no pano dele os caras pegavam o pano. Ele não fazia nada de vender paninho, irmão. Nada de fazer propagandinha, de querer vender item, mas enfim. O pano dele simplesmente era cheio da unção, porque ele era um cara cheio da unção. O pessoal pegava ali no pano e era curado. Quando Pedro passava, os caras queriam pegar na sombra dele ali, passar. Opa, deixa eu ver se eu pego um pouquinho do braço dele aqui. E era curado pela sombra dele. Estava lendo também a história de um cara, chama Smith Wigglesworth, um negócio assim. Ele era um cara que o dom dele era cura, sabe? Cura, milagre. Mas ele era um cara que pagava o preço, orava horas e horas, 4, 5, 6 horas por dia. E ele era tão cheio de Deus que uma vez ele foi na casa de uma senhora viúva. E o filho dessa mulher, ele era meio desviado, meio ateu, assim, não estava mais satisfeito com nada. E foi para a guerra lá e acabou saindo de casa. Porque não gostava da religiosidade da mãe e coisas do tipo. Mas enfim, saiu de casa. E aí o Smith, por algum motivo, que não fala no livro, o nome do livro é O Apóstolo da Fé, que daí eu tenho o nome dele. Por algum motivo ele ficou lá na cama. Mais ou menos parecido com a história de Eliseu, lá na viúva, né? E ele ficou deitado na cama desse cara, que não estava mais em casa. E ele ficou deitado na cama e ficou por 7 dias lá hospedado na casa da mulher e foi embora. Aí a mulher fala que quando o filho dela voltou para a guerra, ateu, não queria saber de nada. Ele foi, deitou na cama, quando ele deitou na cama ele começou a chorar, irmãos. Começou a chorar desesperadamente. E começou a se quebrantar, e começou a falar, eu quero esse Deus, Deus está me incomodando, Deus está na minha vida, eu não sei o que eu faço. E a mãe dele foi lá e orou, e eles se acertaram, por quê? Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio que a unção de Deus ficou na cama que aquele homem deitou, irmão. Eu creio nisso. Eu creio nisso, com toda a minha força, porque eu quero isso. Para quê? Para que Deus seja glorificado através disso. Sabe, se você for ver a Bíblia, Eliseu era um cara tão cheio da unção que até quando estava morto ele fez milagre. Tem uma passagem lá em Reis, 2 Reis, que fala que ele estava enterrado e estavam os ossos dele já estava zoado, tudo, já tinha morrido faz tempo. E eles foram fazer um enterro de um outro cara. Aí quando eles estavam fazendo um enterro, de repente começou a vir um exército inimigo. E ele, o que eu vou fazer? E sem querer jogaram ou tropeçaram, e o corpo do cara morto caiu na mesma cova de Eliseu. E quando entrou em contato com os ossos de Eliseu, o cara reviveu. Cara, tem gente que o osso dele morto tem mais unção que eu. E eu quero isso. E eu quero que você queira isso. Por quê? Porque é legal. Não, primeiro porque a gente foi criado para isso. Segundo, porque é para fazer isso, para que as pessoas vejam. Sabe, tem uma passagem lá em 2 Coríntios 5:17, que é uma das passagens que eu mais gosto. E ela fala o seguinte: o ministério da reconciliação. Tá, irmãos, tem vários versículos aqui, mas enfim, resumindo essa sessão aqui do capítulo, ele está falando que Deus nos deu uma função, dentre outras. Uma função: religar ou reconciliar o mundo com Jesus Cristo. Ou seja, você tem a função, você que está cheio de Deus, você que está cheio do Espírito Santo, você tem a função de reconciliar, porque o mundo está de mal com Deus. Você tem a função de reconciliar o mundo com Deus. E eu também tenho essa função. Mas a gente está fazendo isso?
A gente está vivendo isso, a gente está vivendo na glória de Deus. Sabe, irmãos, o tema do ano inteiro vai ser esse. Só a tua glória, mas só a tua glória o quê? Primeiro, só a tua glória é que deve ser recebida, porque só para ti, Pai. Tudo que eu faço tem que ser para a tua glória. E só a tua glória o quê? Só a tua glória que me satisfaz. Por quê? Porque eu mando glória para Deus, Ele derrama da glória dele, eu continuo mandando glória para Deus e fica um ciclo. Em que Deus manda a unção, a presença dele sobre a tua vida, você gera glória para ele e ele vai continuando. Mas o Espírito Santo só preenche lugares onde só há espaço para a glória dele. Tudo o que eu e você fazemos tem sido para a glória dele? Quando você responde um e-mail, você pensa, pai, eu vou responder esse e-mail, mas me ajuda a fazer com que ele seja para a tua glória. É difícil. Tem hora que você está estressado, tem hora que você está nervoso. Mas ser crente quando está tudo bem é fácil. O legal é quando a gente tem esses desafios, né? Tudo o que a gente faz, quando a gente sobe aqui para ministrar louvor, quando a gente vai para o acampamento, quando a gente come. Nossa, come, eu tenho que comer para a glória de Deus, como é isso? Tem que ser, é como diz a palavra. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória dele. E como que a gente é cheio da glória, irmãos? Buscando. O que não é nenhuma novidade para ninguém, né? Como que a gente é cheio de Deus? Buscando. Só que qual tem sido o tamanho da nossa fome? Qual tem sido o tamanho da nossa sede por Deus? Quanto a gente tem gastado, ou melhor, investido, para termos mais de Deus na nossa vida? Sabe, qual é o tamanho do seu desespero de falar, Deus, eu te quero desesperadamente? Sabe, às vezes, eu vejo que a minha vida, ela só é espiritual de sábado. Porque eu oro, adoro, me quebranto no sábado e passo a semana inteira e daí no outro sábado eu volto, adoro e clamo. E nos outros dias. E às vezes tem gente que nem no sábado, nem no domingo, nem em dia nenhum. A gente foi feito para isso, irmãos, para irradiar a glória de Deus, só que a gente tem que ser cheio. Para que a gente tem que ser cheio? Para iluminar esse mundo. Esses dias eu vi num vídeo, falando sobre o princípio da vela. Qual que é o princípio da vela? É dar luz por causa da sua morte. Enquanto a vela morre, ela ilumina. Se ela parar de morrer, ela não ilumina. O que é a morte? É abrir mão das coisas que o mundo nos oferece. É abrir mão das coisas que não são pecado, muitas vezes, mas que podem ser substituídas por algo que é prioridade, como orar, buscar, clamar. Quanto tempo a gente tem orado? Talvez haja alguém aqui que ora muito. Glória a Deus por isso. Mas eu não oro muito. Quanto a gente tem orado? Quanto a gente tem buscado? E se a gente não tem buscado, para que eu vivo? Para que eu estou vindo na igreja se não é para ser cheio de Deus? Sabe, se não é para ser como Jesus Cristo. Hebreus 1:3 fala que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. E a Bíblia fala que na medida em que nós o adoramos, cresce em nós a luz dele, a gente se torna igual a ele. Você se torna igual àquilo que você adora. Tem um versículo de Salmo que fala, esse povo adora aqueles deuses que não têm vida, que não têm olhos, que têm olhos mas não vê, que têm mão mas não enxerga e tal, e fala deuses mortos. E aqueles que o adoram se tornam iguais a eles. Então se você adora a Deus, você também vai se tornar igual a ele. No sentido do caráter dele, da santidade dele. Sabe, é para isso, lá em Romanos 8:28, né, fala um versículo muito famoso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que eu gosto desse versículo, mas o 29 também é legal. Que fala que ele de antemão nos predestinou para que a gente seja conforme a imagem de Jesus Cristo. Ele também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Você foi predestinado a ser como Jesus. Só depois que eu morrer? Não, já não tem graça, lá já estou no céu. É aqui na terra. Você foi feito para isso. Mas qual é o tamanho da sua fome? Qual é o tamanho da sua sede? O que você tem feito? O que eu tenho feito para isso? Para cumprir o propósito para o qual eu fui criado, que é a glória de Deus. O que eu estou fazendo para isso? Sabe, às vezes a gente não busca em casa, às vezes a gente não busca na igreja. Tem uma mulher que eu acho maravilhosa, né? Que infelizmente, ou felizmente, né? Para a sorte dela, ela já está na glória. Que é a irmã Irene, a mãe do Goiás. Ela foi promovida há alguns meses para a glória. Mas ela era uma mulher que eu admirava demais. Sabe? Chovendo, fazendo sol, ela estava na casa de Deus. Aí um dia eu estava no seminário, ela estava do meu lado.
Aí ela falou, eu falei, ô irmã, ela já estava até carequinha, que ela estava com câncer, né? Ô irmã, tá bem? Tô com um pouco de dor aqui do lado. É por causa dos exames, né? Tá, você teve exame esses dias aí? Tive hoje. Caramba, você fez exame, você tá com câncer, você fez exame hoje, não sei se era quimioterapia, que exame que era, eu sei que era um exame que estava doendo. E você veio pro seminário? E ela falou, meu filho, é que eu quero conhecer a Deus, né? Cara, às vezes eu não venho na igreja porque eu tô, sei lá, com gripe, ou qualquer coisinha, a mulher estava com câncer. O médico já estava determinando ali uma data para ela morrer, talvez. E ela chega e fala, eu sei, eu estou com câncer, e está dolorido demais, e o que é pior, eu vim de ônibus. Mas eu quero conhecer o meu Deus, né? E para mim essa é uma heroína da fé, se pudesse colocar mais um aqui na Bíblia. Mas e quanto a mim, e quanto a você, qual que é o tamanho da nossa fome, qual que é o tamanho da nossa sede? O que a gente está fazendo para que tudo isso aconteça? Quando Moisés viu a glória, ele não se contentou com mais nada. Ele falou, Deus, não me faça subir desse lugar se a tua presença não for comigo. E a gente tem falado mesmo, Pai, eu não quero sair dessa cama hoje se a tua glória não for comigo. Eu não quero sair desse lugar. Deus, eu não quero subir nesse púlpito para pregar a tua palavra se a sua glória não for comigo. E se não for para a tua glória, tudo que eu fizer. E sabe, irmãos, isso tem que ser um desejo no nosso coração. E tem obstáculos. Sempre há obstáculos. O diabo nunca quer que a gente seja cheio da glória de Deus. Se for ver Davi, o povo ficou anos, décadas sem a arca, que representava a presença de Deus. Mas Davi não se contentava com isso. Não, peraí. A gente está décadas, Davi. Não quero saber. Vamos buscar essa arca porque eu não posso viver sem a presença de Deus. Eu não posso viver sem a presença, sem a glória de Deus no nosso meio. Eu fui feito para isso. E ele foi lá e foi buscar a arca. E aí, irmão, você pensa, o objetivo dele era bom? Era. Ele queria trazer a arca. Só que ele cometeu erros. Primeiro que ele foi lá e não leu direito como que a arca tinha que ser carregada. E aí morreu Uzá. Porque a arca bambeou e tal, a carroça, e ele foi segurar e acabou morrendo. Não sei se vocês já perceberam, mas às vezes a gente pensa, Uzá, viu? Eita. Mas na verdade a culpa foi de Davi, não foi de Uzá, irmãos. Uzá morreu por causa do erro de Davi, de não ter lido direito a Bíblia e ver como que se devia carregar aquela arca. E o objetivo dele não era bom, eu quero trazer a arca, eu quero a glória para cá. E ele errou. Quando você está tentando buscar a glória, você vai errar, irmão. Não pensa que você vai ser santo. Não pensa, Deus, quando que eu vou ter tua glória? Eu pequei de novo, vai pecar. E vai pecar uma e outra vez. Depois ele chegou lá e trouxe a arca e começou a dançar e pular. Daí veio o Mical e falou, nossa, Davi, como você é dançando aí que nem um louco na presença de Deus. Vai ter gente criticando. Vai falar, para que você quer fazer tudo isso, cara? Para que você quer viver essa vida? Seja um crente normal. Não, cara. Não existe crente normal. Ou você é cheio de Deus, ou você é morno. E se você é morno, Deus vai te vomitar da boca dele. Que difícil ouvir isso. Mas é uma verdade. Então, irmãos, eu quero te fazer, sabe, esse apelo mesmo. Eu não vou fazer apelo aqui. Mas, sabe, em vez de falar, irmão, se você quer vir aqui na frente para ser cheio, não, eu vou te falar, irmão, você quer ser cheio? Sai por aquela porta e seja cheio. Vem aqui se você quer ter a face de Cristo. Não, eu vou falar, sai por aquela porta e tenha a face de Cristo, irmãos. Isso não é impossível. Tem um versículo de Deuteronômio que fala, o que eu estou falando para vocês não é difícil demais, não está alto demais, não está profundo demais. Você pode. Por quê? Porque você foi feito para isso. E se você foi feito para isso, Deus quer isso. E se Deus quer isso, nada pode impedir, a não ser a tua falta de interesse e a minha falta de interesse. Então que nós possamos ser cheios da glória de Deus. Para quê? Para que Ele seja visto, para que Ele seja glorificado, para que Ele receba, sabe, honra e glória, e para que você testemunhe, sabe? Às vezes a gente fala, Deus, é para a tua glória que eu estou pedindo isso, e a gente recebe e a gente não testemunha. Como que a gente vai glorificar Deus se a gente não fala para os outros as bênçãos que Deus tem feito na nossa vida? Mas que nós possamos ser canal de glorificação do Senhor, para que Ele nos encha com a glória dEle. Ele nos encha. Sabe,
a frase que eu falei, na verdade, que o Espírito Santo só enche lugares onde só há espaço para a glória dele. Tem um versículo que fala isso lá em Coríntios também, que fala justamente que a gente é feito de barro, para que quando a gente for cheio, a glória não seja nossa, mas sim dele. É que eu gosto de deixar uma base bíblica para as coisas que eu estou falando, então, sabe, isso que eu falei é uma frase que Deus me falou, mas que está na Bíblia. Você vai ser cheio, mas você é de barro. Depois eu falo qual é o versículo é, que agora não me lembro de cabeça. Mas ele fala que você vai ser cheio, só que você foi feito de barro para que a glória não seja tua. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele divide a presença dele para que você irradie o que ele é. Para que as pessoas o vejam através da sua vida. Amém, irmãos? Amém? Senhor, meu Deus, eu te peço, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça e pela tua palavra, Pai. Que o Senhor nos mude, Pai. Que o Senhor, ou melhor, que o Senhor nos dê força para que a gente mude, Pai. Embora a tua palavra diga que é o Senhor quem gera tanto querer como efetuar. Então, ó Pai, que o Senhor efetue essa mudança na nossa vida, Pai. Uma vida feita para glorificar o teu santo nome, ó Pai. Senhor, faça com que caia a ficha na nossa cabeça de que a gente nasceu para te glorificar, Pai. Que a gente nasceu para que o Senhor seja engrandecido através de tudo que a gente faz e fala, Pai. Faça acontecer, ó Pai. Faça acontecer, ó Pai. Que a gente consiga cumprir, ó Pai, os planos para qual a gente foi criado e formado, Pai. Que como Davi fala lá no Salmo 132, ó Pai, eu não descansarei, eu não pregarei os meus olhos enquanto eu não trouxer essa arca de volta. Que a gente também possa falar, Deus, eu não vou descansar, eu não vou dormir como Jacó, eu vou lutar com anjos se for necessário, mas eu quero a tua glória, Pai. Nós queremos a tua glória na nossa vida, porque nós não queremos ser pessoas normais, Pai. Nós queremos ser pessoas que entenderam o propósito para a nossa vida e que o cumprimos, Pai, glorificando ao Rei, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, nisso, Pai. Eu te peço perdão pelo meu atraso no horário, ó Pai, se eu prejudiquei alguma pessoa aqui, ó Pai. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor gere vida nessa palavra, ó Pai. Que o Senhor vivifique essa palavra no coração de cada irmão e no meu coração também, ó Pai, para que a gente compreenda e entenda que a gente só vai ser cheio de Deus quando a gente quiser isso para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, para o teu engrandecimento, para a tua exaltação, Pai. E que nós sejamos cheios, ó Pai, porque nós entendemos isso. Em nome de Jesus, ó Pai, guarda-nos, ó Pai, agora que nós vamos para os nossos lares, ó Pai. Cobre-nos com os teus anjos, ó Pai. E que a partir de hoje, ó Pai, a gente viva uma vida diferente. Uma vida totalmente voltada para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Amém.